Alguns clubes nasceram para vencer campeonatos, outros para mudar a história. O Vasco da Gama não enfrentou apenas adversários em campo. Ele enfrentou o preconceito de uma sociedade inteira. Esta não é só a história de um time de futebol, é a história de um clube que decidiu não se curvar ao sistema. E com isso, transformou para sempre o esporte mais popular do Brasil. Tudo começou em 1898, quando imigrantes portugueses e seus descendentes fundaram no Rio de Janeiro um clube de remo, batizado em homenagem ao grande navegador. O futebol só chegou ao Vasco em 1915, mas sua ascensão foi meteórica. Rapidamente, o clube se tornou um refúgio para aqueles que não tinham espaço na elite. Negros, operários, homens de origem humilde. Enquanto outros times se fechavam, o Vasco abria suas portas, montando uma equipe que refletia a diversidade do povo brasileiro. E essa equipe fez história. Em 1923, o Vasco subiu para a primeira divisão do Campeonato Carioca. No ano seguinte, 1924, conquistou o título de forma avassaladora, com um time formado por jogadores que a elite do futebol se recusava a aceitar. A reação foi imediata e dura. Os grandes clubes da época, incomodados com a vitória de um time popular, criaram uma nova liga e impuseram uma condição para a participação do Vasco: que ele excluísse 12 de seus jogadores, todos negros e operários. A pressão era enorme. Ameaçaram o clube, tentaram humilhá-lo, mas a diretoria vascaína, liderada pelo presidente José Augusto Prestes, deu uma resposta que ecoaria para sempre na história do esporte brasileiro. Em um documento que ficou conhecido como a Resposta Histórica, o clube se recusou a abandonar seus atletas. A carta afirmava que o Vasco preferia ficar fora da liga a se desfazer dos jogadores que lutaram para conquistar o campeonato. Naquele momento, o Vasco não estava apenas defendendo seu time, estava defendendo a dignidade e o direito de todos jogarem futebol. Foi um ato de coragem que quebrou as barreiras raciais e sociais no esporte. Essa bravura está simbolizada na Cruz de Malta, que o clube carrega no peito, um símbolo que remete às grandes navegações portuguesas, a coragem de desbravar o desconhecido. No peito vascaíno, ela se tornou um emblema de resistência, fé e luta por igualdade. Vestir essa camisa nunca foi apenas sobre futebol. Nas décadas seguintes, o Vasco se consolidou como uma potência. Os anos 40 trouxeram um expresso da vitória, um dos maiores times da história do futebol brasileiro, que dominou o cenário nacional. Em 1948, essa equipe excursionou pela Europa e voltou invicta, derrotando campeões de vários países e mostrando ao mundo a força do futebol sul-americano. E se todo grande clube precisa de um ídolo eterno, o Vasco encontrou o seu em Roberto Dinamite. Ele não foi apenas um jogador, ele foi a personificação do Vasco em campo. Com uma explosão incomparável, tornou-se o maior artilheiro da história do clube e do Campeonato Brasileiro, um recorde que permanece até hoje. O Vasco continuou a escrever capítulos gloriosos. Em 1998, no ano de seu centenário, o clube alcançou o topo do continente ao conquistar a Copa Libertadores da América. Foi a coroação de uma geração inesquecível e a prova de que a grandeza do clube transcendia as fronteiras do Brasil. Mas, como em toda grande jornada, vieram as tempestades, crises financeiras, gestões problemáticas e o amargo sabor de rebaixamentos abalaram o gigante. O clube caiu, sofreu, mas sua essência permaneceu intacta, porque a força do Vasco também reside em sua casa, o Estádio de São Januário, erguido em 1927, com o dinheiro e o suor de seus próprios torcedores. São Januário não é apenas um campo de futebol, é um monumento histórico, um símbolo da resistência popular e da entidade vascaína. Hoje, o Vasco vive um processo de reconstrução, buscando se modernizar, sem jamais esquecer quem é. A história do Vasco da Gama nos ensina que o futebol pode ser muito mais do que um jogo. Pode ser uma ferramenta de inclusão, um ato de resistência e um motor de mudança social. Quando o Vasco entrou em campo contra o preconceito, não foi apenas o clube que venceu, foi o Brasil, porque aqui
Não importa o tamanho da torcida, importa o tamanho da história. Se gosto, deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.